Voltamos! E aí voltamos para continuar falando sobre as transformações humanas, as transformações propostas pelo homem, sobre a natureza. E quando a gente fala nessas transformações, já fizemos algumas reflexões a respeito, podemos pensar inicialmente em tudo o que essas transformações trazem de benefícios e o que elas trazem de malefícios, quais são as consequências negativas disso. E normalmente a gente consegue encontrar muito mais consequências negativas do que mesmo positiva, porque quando a gente fala na consequência negativa, essa consequência negativa ela vai ser ela vai agir de uma forma destruidora em relação à natureza. E se a gente precisa da natureza para tudo e destrói essa natureza, e aí, como é que vai ser? É incompreensível de imaginar que o homem, que é o ser humano, detentor da inteligência, tem a capacidade do raciocínio, não consegue parar para pensar a respeito. Porque, vejam, quando o homem propõe as questões de produção de alimento, por exemplo, produção de alimento, criação de animais, a primeira coisa que vem à cabeça é cercar grandes áreas. Quando se pensa nisso, já pensa também em devastar a mata daquelas áreas. Olha, quando isso acontece, e aí isso vai acontecer pelo desmatamento, pelas queimadas, o que vai deteriorar o solo daquele espaço ali. Ah, mas a gente vai tirar as árvores, mas aqui vai ficar cheio de gramado para os animais comer. O gramado não é suficiente para segurar aquela terra. E o próprio peso dos animais ali dentro daquela terra vai fofando aquela terra. Quando chover, vai ser arrastada com muito mais facilidade. Aí, aquela água dos rios que passam por ali, vão ser aqueles rios, aquela terra vai ser depositada lá no fundo do rio, como a gente já falou anteriormente. Aqueles rios automaticamente vão diminuir, porque aí eles vão ganhar superfície. Eles vão ficar mais rasos, eles ficando mais rasos, eles vão correr o risco de desaparecerem, inclusive. Da mesma forma, as nascentes daquele rio, se elas forem devastadas, se elas forem desmatadas, elas não vão ter como produzir a água, como continuar nascendo água daquele espaço ali. Automaticamente, não tendo os rios ou diminuindo a quantidade de água desses rios, vai diminuir a quantidade de água que tem para ser aquecida pelo sol e retomar as nuvens e retomar a atmosfera para formar nuvens e depois se precipitar em chuva. Então, são questões muito simples que não tinha nem por que a gente está entrando em debate, porque é tão simples isso, de pensar nisso, que não era nem para a gente ter esse tipo de debate. Essas coisas já eram para estar sendo, eram reconstruídas. E no caso de todas essas degradações que a gente acabou de falar, vem as questões de poluição. Poluição das águas, poluição do ar, até mesmo a poluição sonora, porque com o avanço do progresso, as cidades ficaram muito mais. O ambiente como um todo ficou muito mais barulhento. E essa poluição sonora, ela também prejudica. Então, a poluição sonora das grandes cidades, a poluição do ar, que é absurda, além das questões do efeito estufa que a gente falou anteriormente, tem as questões da nossa saúde, as questões de saúde pública e de saúde pessoal mesmo, causadas pela poluição. Aí, a poluição dos rios, da mesma forma. Quando se polui um rio, quando se afeta a água dos rios, dos reservatórios naturais, os animais marinhos daquele espaço, eles vão morrer. E aqueles animais ali daquele rio, aqueles animais marinhos ali, eles são fontes de alimento para as populações. Essas fontes de alimento se acabam. Ah, mas a gente pode construir fazendas para criar esses animais. E a água que vai para essas fazendas?
o rio poluído, como é que vai água para essas fazendas? Então, tudo isso são questões que a gente precisa estar revendo no nosso dia a dia. E aí você poderia dizer, sim, e como é que se pode ter essas modificações? Bom, uma das primeiras coisas que a gente pode citar é a questão do consumo consciente. Quando você consome conscientemente, você está deixando de comprar, de obter alguns produtos. Se esses produtos não forem obtidos, as empresas vão perceber que eles não precisam ser fabricados. Porque imagine, como é que a empresa está... Por que a empresa constrói esses vidrinhos, por exemplo, esses potinhos aqui de azeitona, de ervilha? Para ela produzir um potinho desse aqui, você não tem noção do quanto ela desgasta a natureza para produzir um potinho desse aqui, para colocar o milho verde aqui dentro, a ervilha, e vender e colocar lá no supermercado para você comprar. Isso sem falar que o produto que vem aqui dentro, para ele se manter sem estragar aqui dentro, já que ele é um produto que veio da natureza, um produto fresco, para ele não estragar aqui dentro, para ele manter aquele sabor e tudo, chegar lá na sua mesa tempos e tempos e tempos depois, ele é acrescido de um monte de produtos, e que esses produtos eles também não vão fazer muito bem para a nossa saúde. Então, quando você pensa no consumo consciente, você vai pensar o seguinte: esse vidrinho aqui, que para ele ser feito, usou-se absurdos de coisas da natureza, desde a água, a fábrica em que é fabricado isso aqui, a quantidade de coisa que ela não, de água que ela não polui e também não gasta para isso aqui, e questão de energia que se precisou, da própria matéria-prima para se fazer o vidro, que ela é toda retirada de lá do subsolo, e quando ela é retirada do subsolo provoca-se erosão naquele espaço. Então, quando você pensa no consumo, você vai pensar o seguinte: eu posso comprar a ervilha in natura, eu posso comprar o milho verde in natura, e mesmo que eu pense em comprar ele já industrializado, eu posso escolher um outro tipo de embalagem que não exija tanto da natureza. Porque se eles continuam fabricando essa embalagem, é porque ela está tendo muita saída, eles estão tendo lucro. Ninguém fabrica o que não tem lucro. Então, quando você deixa de comprar determinados produtos, quando você opta por outro, não é que você não vai usar aquele produto, a partir de hoje não. Você vai optar por outros produtos. Pronto. Eu posso, ao invés de preferir a carne bovina, que é retirada do boi, que é um animal de grande porte, que precisa comer muito, que precisa de muita terra, que ele é muito pesadão, o peso dele na terra vai fazer a terra ficar fofa, e quando chover a água carrega aquela terra toda lá para dentro dos rios. Então, ao invés de eu comprar a carne bovina, eu posso optar por não comer carne, optar por uma outra proteína, e eu posso optar pela carne de um animal de pequeno porte, já que eu não consigo viver sem carne. Eu posso optar pela carne de cabra, por exemplo, que é um animal menor, que come menos, que o peso dela não vai causar um impacto absurdo no ambiente, e posso optar, como eu estou falando para vocês, por não consumir a carne. Então, são esses pequenos hábitos que a gente pode modificar no dia a dia, que vai fazer com que a indústria perceba que, se eu não estou mais consumindo uma quantidade grande de carne, se a população não está consumindo a carne bovina, então não vai valer a pena se está criando um boi, porque gasta muito para criar um boi, para produzir, seguir a criação daquele animal até ele ficar no ponto de corte. Então, quando eu penso assim, eu vou fazer a empresa, eu vou fazer as pessoas que estão degradando o meio ambiente a pensar diferente também. Pronto, eu não vou mais me utilizar, eu vou procurar sempre coisas. Olha, eu, por exemplo, quando eu vou no supermercado,
Eu não costumo trazer a sacola plástica. E quando eu trago, eu coloco o mínimo possível. Às vezes ele fica, não quero esse tanto de sacola. Não, não, uma só, pelo amor de Deus. Não, isso aqui eu levo na mão mesmo, me dê. Por quê? Se eu não consumo aquela sacola, não vai haver necessidade de se fabricar aquela sacola. Vai fabricar aquela sacola para ela ficar lá, estocada? Não vai, né? Então, e no caso, eu consumindo aquela sacola, quando eu chegar em casa, eu vou ter que dar um destino àquela sacola. E é uma sacola que eu sei que ela vai ficar no meio ambiente, se ela não for reciclada, ela vai ficar no meio ambiente por 100, 150 anos. Então, um pote de shampoo, por exemplo, o vidro do shampoo. Ah, pronto, mas você agora vai andar com o shampoo na mão? Vai usar? Não, eu posso utilizar ele ele pode ser feito de um material biodegradável. Eu posso começar a exigir isso. Ou a, não, ou a comprar o shampoo que vem no refil, porque aquela, aquela embalagem é uma embalagem que vai se degradar mais rapidamente, enfim. Eu posso optar, como a gente já falou, por um shampoo em barra, porque ele só vai ser embrulhadinho em um papel, e o papel ele não demora também tanto tempo para ser degradado. E eu posso também exigir, é, exigir e lutar por isso, para que haja uma política de reciclagem. Pronto, porque aí havendo uma política de reciclagem, esse vidrinho aqui que eu comprei com a ervilha, com o milho verde, com a azeitona, com o palmito, sei lá o quê, esse vidrinho aqui, ao invés, eu posso reutilizar ele aqui na minha casa, mas eu posso também colocar ele lá no meu lixinho separado para ele ir para reciclagem, porque aí ele vai virar um outro vidrinho desse, ele vai ser reciclado, ele vai passar por todo um processo de limpeza e vai se transformar em um outro objetinho desse aqui ou de uma outra coisa de vidro. Então, não vai precisar mais ir retirar a matéria-prima na natureza. A própria matéria-prima dele vai ser apenas reutilizada. Então, não vai haver necessidade de ir lá na natureza tirar novamente outra matéria-prima para fazer esses vidrinhos. Do mesmo jeito acontece com o papel, do mesmo jeito acontece com o alumínio. Então, esse tipo de pensamento, ele precisa ser. Aí você pode falar assim, mas nós somos muito pouco. Mas se cada um de nós fizer a sua parte e estimular outras pessoas a fazerem a sua parte também, a gente, aos pouquinhos, vai sendo agentes transformadores e multiplicadores dessas ideias. E dentro da nossa comunidade, suponhamos que cada comunidade, pronto, estamos em João Pessoa. Se um terço da população de João Pessoa agisse dessa forma, já teria um impacto aqui em relação a isso. No nosso caso mesmo, nós temos a cidade que é uma das mais verdes do mundo. Se eu não me engano, ela é a terceira ou é a quarta, e já foi a primeira. Se eu não me engano, é a terceira, está agora no ranking de terceira ou de quarta. Então, no caso, por que não fazer um esforço coletivo para voltar ela para a primeira colocação de cidade mais verde? E na questão do lixo, já que ela é uma cidade que tem essa visibilidade pelo verde, pela preservação das florestas, pela preservação da Mata Atlântica, por que então não direcionar outras coisas em relação a isso, como na questão mesmo da reciclagem? Imagine se a nossa cidade fosse a cidade que mais reciclasse, já nem diria no mundo, no Brasil. Outras cidades automaticamente iam ter ela como espelho, porque ia melhorar a qualidade de vida das pessoas, enfim, o ar que as pessoas respiram ia ser muito mais limpo. Na questão dos rios, percebe-se que os rios que correm por dentro da nossa cidade são todos poluídos. Há necessidade disso? Não, porque eles não eram. Há 20 anos atrás eles não eram. Na escola pública, o pai de uma amiga, de uma aluna minha, dizia que já chegou, tem um espaço aqui em Tambaú, que é um esgotão mesmo. E ele falava, ele disse, não, eu já banhei ali, porque ali era rio, ali se pescava. E ele não é uma pessoa, ou seja, há 20 ou 30 anos atrás acontecia isso. Então, tem como esses rios serem revitalizados? Tem. E por que não se coloca essas ideias em prática? Vamos revitalizar, porque no caso, quando uma capital faz isso,
e isso torna-se notícia e percebe-se o bem que aquilo fez para a população, outras automaticamente tentarão seguir esse modelo. O que acontece é que a gente não consegue ver políticas públicas voltadas para isso, mas também porque nós, público, não estamos cobrando o suficiente e temos esse direito e essa obrigação de fazer essas cobranças. Então, quando a gente fala em poluição, quando falamos em degradação do meio ambiente, automaticamente vem a poluição como uma das ideias principais, e essa poluição ela é algo que pode sim ser revertida, e ser revertida dessa forma, com pequenas ideias, com coisas simples de se fazer, mas que se nenhuma pessoa começar a fazer, nunca vai acontecer. Então, eu começo a fazer, aviso para minha vizinha aqui do lado para fazer também, automaticamente ela já vai falar com a filha dela que faça também, e outra também, e outra também, e uma rua inteira começa a fazer esse movimento, que vai passando para outra, ou seja, agentes multiplicadores. É isso que precisamos ser. Então, vamos fechar agora aqui as nossas reflexões. Ouçam, vejam, revejam, comentem com um adulto sobre essas reflexões, pesquisem alguma coisa sobre tudo que a gente falou, pronto, sobre a produção sobre a reciclagem do vidro ou do alumínio. Pesquisem quanto gasta, qual é o gasto para reciclar e qual é o gasto para fazer, buscando a matéria-prima lá da natureza, para vocês verem como reciclar é muito mais barato. É muito mais barato, é muito mais prático e é muito melhor para o meio ambiente. Pesquisem isso. Sobre essas outras ideias, pesquisem mais, busquem mais sobre isso, comentem, vejam o que cada um de nós, nas nossas pequenas ações diárias, podemos fazer. Somos poucos, sim, mas quando esses poucos se juntam, eles vão ganhando uma força. E quanto mais união há, maior é a força. E é como eu estou dizendo, nós somos os consumidores finais. Se determinadas coisas deixarem de ser consumidas, a empresa vai deixar de fazer, porque ela não vai fazer para ficar estocada. Então, nós somos os consumidores finais. E aí, se a gente pensar dessa forma, nós somos a maioria. Então, se a partir de amanhã eu der preferência para, nas minhas construções, suponhamos que eu sou um construtor, se a partir de amanhã eu der preferência para, nas minhas construções, eu me utilizar de tijolos, porque as universidades estão aí fazendo isso o tempo todo. Se você buscar na internet, você vai ver um bocado de estudante que descobriu uma forma de fazer um tijolo que não gasta tanto, que vai utilizar tem uma matéria mesmo se eu não me engano, é do Pará, que ele usa na fabricação de tijolos, ele fez uma experiência com o uso na fabricação de tijolos, da casca do coco. Daquela casca que vai ficar aí zanzando pela natureza anos e anos e anos e anos e anos, e sem conseguir se dissolver por completo, ele tritura aquela casca e utiliza, e aí ele vai usar a matéria-prima do tijolo, que no caso é a argila, e que é retirada do subsolo, em uma quantidade muito menor. Então, são essas pequenas coisas. Então, imagine que se uma empresa, eu tenho aqui, se for o mesmo custo, ou se o custo for coisa pouca maior, um apartamento que ele é todo pensado numa reeducação ambiental, digamos assim. E tem aqui um apartamento que não tem nenhum tipo de pensamento, ele só pensa mesmo no gasto, não está nem aí. É retirando mesmo tudo que ele usou diretão lá da matéria-prima natural. Eu estou pensando em comprar um imóvel, e aí eu vou analisar os dois. Se todos derem preferência a comprar aquele apartamento que tem aquele pensamento ecológico, o outro vai deixar de vender. Se ele vai deixar de vender, ele vai ter que modificar a forma dele, porque senão ele não vai ter clientes para comprar. Então, é desta forma que a gente faz com que as coisas mudem. Se eu parar de me utilizar deste produto e começar a utilizar um outro produto que ou seja de procedência de reciclagem, ou seja um produto que vai ser degradado mais rapidamente pelo meio ambiente,
A empresa que fabrica esse aqui, usando muitos recursos naturais, ela vai ter que modificar a forma dela, porque ela vai parar de vender e ela não pode parar de vender, porque ela vive do lucro. Então, se ela não lucra, ela vai ter que mudar o jeito dela de ser para poder lucrar. Então, reflitam sobre e a gente se vê na hora da prova.